caso é um triplo homicídio que aconteceu em 1937. Esse caso, ele é um crime de Páscoa. Antes de começar o vídeo de hoje, muito prazer, meu nome é Mayara Failassi, sejam muito bem-vindos ao canal Estante de Crimes, onde falamos sobre casos criminais reais, teorias e histórias macabras. Então, se você é novo por aqui, já sabe, já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, e é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Joseph era um homem imigrante que ele morava em Nova York. No dia 28 de março de 1937, ele ia na casa da sua ex-esposa para que ele pudesse visitar as suas filhas e levar um chocolate. Mas aquele dia, quando ele chegou no apartamento 367, ele teve uma grande surpresa. A sua filha Verônica, mais nova, ela estava numa poça de sangue. Algum objeto pontiagudo foi colocado em sua cabeça. Ela estava sem a parte de baixo das suas roupas e ela estava morta. Muito assustado, ele entrou dentro do apartamento para saber o que estava acontecendo. E ali ele viu a sua ex-esposa também nas mesmas condições que a sua filha, embaixo de um móvel. A cena deixou ele aterrorizado. Foi então quando ele ligou para a polícia e a polícia imediatamente chegou no local. A polícia foi fazer uma varredura ao redor do apartamento e no andar de cima eles descobriram mais um corpo, que era do marido da ex-esposa do Joseph. Ele estava deitado na cama também sobre uma poça de sangue e a causa da morte também foi algum objeto pontiagudo que enfiaram em sua cabeça. A polícia começou a investigação em cima desse caso e dentro do apartamento a polícia percebeu que a família já estava se preparando para o jantar de Páscoa, porque na cozinha estavam já pré-prontos todas as refeições para que eles pudessem ter esse jantar. A polícia foi recolher depoimento dos vizinhos ao redor e um dos vizinhos disse que em torno de 7h26 daquele dia da noite, a Verônica, a filha mais nova, ela chegou com um homem e ela estava muito bêbada. Esse vizinho disse que esse homem tinha entrado dentro da casa, mas a polícia não tinha nenhuma informação que confirmava que de fato ele tinha entrado lá dentro. Verônica, ela era uma jovem de 19 anos, ela era muito bonita. A polícia então começou essa investigação em cima dela, porque ela era uma modelo revista que na época falava sobre crimes. Ela tirava fotos sensuais tipo pin-up e nessa revista contavam histórias de casos de crimes que aconteciam ali na cidade e ela tirava essas fotos de forma sensual para ilustrar esses crimes. A polícia achou que por conta dela, por conta do trabalho dela, alguém poderia ter ido até a casa dela e ter cometido esses crimes, que alguma coisa por conta do seu trabalho poderia ter acontecido. Durante a investigação, a perícia acabou determinando que a Verônica, ela havia adentrado no apartamento sozinha e descartou a hipótese depois do seu acompanhante ter entrado junto com ela. De acordo com a perícia, ela entrou dentro do seu apartamento, retirou seu casaco e foi até o banheiro. Ela retirou suas roupas, lavou as suas meias calças de seda e deixou estiradas no canto da banheira para secar. Ela pegou um pouco de creme, passou no seu rosto e aplicou bobs nos seus cabelos loiros. Depois, somente de pantufas, ela caminhou até o seu quarto. Depois ela desceu no andar de baixo assim que tocou a campainha, atacada por algum objeto pontiagudo na sua cabeça. Em 1937, a mídia impressa estava passando por uma crise e eles precisavam de uma matéria impactante. Sendo assim, as mídias locais de jornais e revistas tiveram acesso ao local do crime e tiraram várias fotos, inclusive do corpo da Verônica, que era uma modelo e estava seminua. No dia seguinte, as fotos da Verônica seminua, morta, estavam em todas as revistas, em todos os jornais. Então, todas as pessoas na cidade tiveram acesso a tudo o que aconteceu. 2 dias depois do caso, todos os jornais e revistas foram retirados das vendas por conta da ética jornalística. Na verdade, as pessoas estavam tão desesperadas por uma matéria que acabou expondo de forma muito cruel o que tinha acontecido naquela noite. Por conta disso, esse crime chocou totalmente a cidade, porque todo mundo teve acesso ao que aconteceu naquela casa naquele dia. Todas as pessoas viram, porque todas as pessoas compraram os jornais e as revistas e tiveram acesso ao que aconteceu. Sendo assim, a polícia começou a pegar muito mais pesado em cima da investigação e eles começaram a investigar a família da Verônica para saber se poderiam chegar em algum suspeito. Nos diários da Verônica, a polícia descobriu que ela tinha se casado aos 16 anos com um homem que se chamava
Bob, mas que esse casamento ele foi anulado logo quando ela se casou com ele. A polícia chamou esse homem para tirar o depoimento e ele tinha um álibi muito convincente para o dia do crime. Então, imediatamente, ele foi retirado como suspeito do caso. O pai da garota, o Joseph, que encontrou os corpos, ele também foi suspeito do crime. Inclusive, nessa época, quando a polícia foi tirar o seu depoimento, a polícia foi muito grosseira com ele para que ele pudesse confessar um crime que ele não cometeu. Vocês sabem aqui no canal que existem vários crimes que eu falo sobre a polícia impondo para alguém confessar um crime de forma muito grosseira. E isso aconteceu com ele, mas ele não tinha nada a ver com o crime, e mesmo depois da polícia colocar essa pressão em cima dele, a polícia viu que ele não tinha nada a ver e ele também foi retirado como suspeito desse caso. A polícia então investigar a vida da Verônica e da família dela. Eles encontraram um nome que se chamava Robert George. Esse homem, ele era um escultor e alguns anos antes ele morava na casa da família como um pensionista. Ele alugava um espaço para ele viver lá na casa da família. A polícia descobriu que esse homem, ele era totalmente obcecado pela irmã mais velha da Verônica, que se chamava Esther. Ele era, tipo, obcecado, possessivo, ela era uma deusa pra ele, tipo, ela era tudo na vida dele, ele era maluco por ela. Mas ele se afastou da família quando a Esther, ela começou um relacionamento com outro homem e ela acabou se casando com esse outro homem. Então, ele acabou se afastando da família porque ele não soube lidar com o fato da garota que ele era obcecado estar no relacionamento com outra pessoa. Ele teve uma infância conturbada, resultado de um sífilis congênita quando ele tinha 8 anos de idade. Por conta do seu abandono paterno, ele viveu muitos anos em instituições psiquiátricas. Sua sensibilidade artística o aproximou da escultura, sendo aprendiz de renomados astros como Lorado Taff. Mas também ele tinha vários transtornos e manias de neurose incontroláveis. E um deles chegou a tentar decepar o seu próprio órgão por afirmar que seu forte desejo sexual o impedia de se tornar um artista completo. A polícia foi atrás dele, a polícia descobriu que ele estava desaparecido. Ou seja, ele, além de ele ser obcecado pela Esther e por ele ter esses transtornos, ele se tornou o principal suspeito, mesmo ele não tendo contato com a família já faz um tempo. Mas a polícia tinha métodos de investigação muito limitados em 1937. Então começaram a se passar alguns meses do caso, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a polícia não tinha informação nenhuma, nem dele, e de nenhuma informação que poderia chegar a um assassino do que aconteceu com aquela família naquele dia. Porém, esse caso, ele ainda estava na mídia. Como eu falei pra vocês, a mídia estava desesperada por atenção. Então, ainda estava na mídia, nos jornais, nas revistas. Então, as pessoas ainda sabiam que a polícia ainda estava investigando esse caso. 6 meses que ele fugiu de Nova York, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher dizendo que trabalhava com ele em um hotel. Disse que reconheceu ele das mídias locais e que ele estava trabalhando naquele hotel. A polícia, quando foi atrás dele, reconheceu ele imediatamente. E uma das revistas, que se chamava Chicago News, entrou em contato com ele para que ele pudesse fornecer uma entrevista para ele confessar o crime que ele cometeu. Ele disse que ele iria fazer um acordo, sim, para que ele pudesse confessar o que ele fez, mas que ele precisaria de $5.000 e um terno branco para que ele pudesse aparecer na revista. A revista, maluca das ideias, deu os $5.000 para ele e um terno branco para que ele pudesse fazer a confissão. E ele fez. Então, essa revista, que tinha aquela bomba em primeira mão, além de distribuir nas mídias sociais, entregou para a polícia de Chicago, que era onde ele estava naquele momento. Robert, ele havia visitado a família naquela noite. Mas, na verdade, ele estava esperando por Esther, porque ele disse que era ela que ele queria matar. E que estava longe dos planos dele matar a outra família. Ele disse que a Verônica foi a primeira pessoa que abriu a porta. E a Verônica, quando viu ele, ficou muito desesperada e começou a brigar com ele, falar: vai embora daqui, você não é bem-vindo, o que você está fazendo aqui? E ele falou que queria conversar com a Esther, e ela disse: a Esther não está aqui, você precisa ir embora agora.
E ele ficou muito irritado e ele acabou cometendo esse crime contra a Verônica. Disse que a Verônica era uma menina muito bonita, ela era muito linda, e que ele não tinha nenhuma intenção de machucar nem ela, nem a família dela. Mas como ele ficou muito irritado, provavelmente ele teve algum distúrbio mental ali no momento, ele acabou cometendo esse crime contra ela. E com medo de que a família dela pudesse ter visto o que ele fez, ele acabou entrando dentro da casa e terminando de matar a família da jovem. Ele disse que, na verdade, o que ele queria mesmo era matar a Esther. Que se a Esther não pudesse ficar com ele, ela não ficaria com mais ninguém. Achou que ela iria pro jantar de Páscoa naquela noite e que provavelmente ele encontraria ela ali, mas ela não estava no local. Então ele mesmo disse que os seus planos deram todos errados. Após essa confissão, seus advogados tentaram de todas as formas alegar insanidade mental em cima dele para que ele não fosse julgado, mas isso não aconteceu. Os psiquiatras estudaram melhor o caso, examinaram melhor ele e descobriram que não tinha como alegar insanidade mental. Sendo assim, ele foi condenado a 108 anos de prisão pelo crime que ele cometeu. Em 2015, esse caso veio à tona quando o Discovery recriou esse caso naquela série Remember to Crime. Eles recriaram essa história, recriaram tudo o que aconteceu naquela noite horrível de Páscoa, onde houve aquele triplo homicídio no dia 28 de março de 1937. E esse foi o caso de hoje. Eu trouxe esse caso de Páscoa aqui pra vocês nesse domingo de Páscoa, porque quem é do canal sabe que sempre quando tem uma data, alguma coisa diferente, a gente sempre traz um caso que aconteceu naquele dia. Pra vocês verem que o mundo é muito louco e nem no domingo de Páscoa deixa de ter um caso criminal, uma história bizarra. Nesse caso, uma família que foi morta. Mas foi esse o caso de hoje. Deixa aqui pra mim nos comentários se você conhecia essa história, se você conhecia esse caso, o que você achou dessa história, se você também tem alguma indicação de caso aqui pro canal, deixa aqui pra mim nos comentários. E se você é novo por aqui, já sabe, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. É isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.